pessoal, hoje vou fazer mais um especial Mulheres Latino-Americanas. Vou falar da boliviana Adela Zamudio. Eu sou Ana Prestes, essa aqui é a coluna Miramundo da TV Grabois. A Adela era daquelas que tinha um nome gigante dado pela família, o Adolfo e a senhora Modesta, que eram os pais dela. O nome dela era Paz Juana Plácida Adela Rafaela Zamudio e ela nasceu no dia 11 de outubro de 1854, bem na metade do século XIX. E até hoje, na Bolívia, o Dia da Mulher Boliviana é considerado o dia 11 de outubro, é quando se comemora no dia do nascimento da Adela. Existem várias homenagens à Adela na Bolívia, de uma forma em geral, e principalmente em Cochabamba, foi a cidade onde ela nasceu, nesse 11 de outubro de 1854. Recentemente eu estive na Bolívia e eu conheci muito sobre a vida da Adela, fiquei muito encantada e por isso também quis trazer para vocês um pouco das minhas impressões. Adquiri inclusive algumas obras, alguns livros, essa biografia dela que se chama A Verdadeira Adela Zamudio, feita por uma socióloga, Gabriela Villarroel, que na verdade é uma sobrinha neta da Adela, e também adquiri alguns livros. Vocês vão perceber que a Adela aprendeu a ler muito nova, em uma época em que o acesso à educação para as mulheres era completamente restrito, não só na Bolívia, mas na América Latina, de uma forma em geral, como nós já vimos aqui em outros vídeos que eu gravei. Ela, em 1868, ou seja, muito jovem ainda, começa a escrever os seus primeiros poemas. Ela usava um pseudônimo de Soledad, e aos poucos ela vai se colocando de uma forma geral assim, no mundo das artes, no desenho, na pintura, nas artes plásticas, mas principalmente na literatura, na poesia. Ela começa a estudar costumes, ela vai escrever uma novela, a única novela romance que ela escreve mais longo, né, que é esse livro, Íntimas. O resto ela tem mais poesias, poemas e novelas curtas. Ela considerava que didaticamente, para passar sua mensagem, as novelas curtas eram mais eficientes, e ela consegue publicar algo que era um feito para as mulheres na época. Ela consegue publicar em Buenos Aires, depois ela consegue publicar em Paris, tudo com muita dificuldade, com o uso de pseudônimo e com uma série de enfrentamentos na sociedade. Então a Adela é considerada a primeira feminista, ou a primeira mulher a abrir passagem para o feminismo na Bolívia. Ela enfrentou uma instituição fortíssima, que foi a Igreja Católica, inclusive teve enfrentamentos mesmo com o Padre Pierini, que depois vira bispo da Bolívia. Ele falava que ela era uma inimiga da fé, ela que era muito preocupada com a educação, principalmente a educação de meninas e mulheres. Tanto é que ela funda um liceu de humanidades específico para mulheres. Ela funda também uma escola de arte e de desenho, de pintura, também buscando a formação das meninas e das mulheres. E ela buscava, de uma forma geral, na educação boliviana, a secularização, o afastamento da formação estritamente religiosa e religiosa católica. Ela considerava que outras matrizes filosóficas deveriam coexistir, deveriam conviver, e nisso ela era considerada praticamente uma inimiga da Igreja Católica. Então ela enfrentou uma sociedade racista, ela enfrentou uma sociedade absolutamente machista, em um período que foi justamente a segunda metade do século XIX, desde quando ela nasce, em 1854, mas quando ela começa mesmo a entrar para o mundo da intelectualidade, ou para o mundo público, dos debates públicos, ao final dos anos 60, 1868, 1870, e ela vai se formar nesse final aí, nessas 3 últimas décadas do século XIX e as primeiras 2 décadas do século XX,
que é quando ela vai falecer. Então até lá ela vai ter uma existência, ela viveu bastante para a época, viveu 70 e poucos anos, então ela vai ter praticamente uns 50 anos de uma atividade intelectual extremamente forte. Ela vai ser reconhecida como uma mulher de uma personalidade muito forte. Por nunca ter se casado, muitas das críticas que ela recebeu, especialmente dos homens, obviamente, críticas absolutamente machistas, era de que, na verdade, ela não estava fazendo uma crítica social a partir da sua obra, mas sim ela estava mal amada, ou ela tinha alguma frustração amorosa e que ela escondia, era uma forma dela expor essa frustração amorosa, o que não faz muito sentido. Ela chegou, inclusive, a namorar, a noivar um rapaz, mas que era um militar e que vai cumprir uma missão militar, não regressa, jamais vai voltar, a dela jamais vai voltar a vê-lo, né? Um rapaz jovem, ela também era bastante jovem, tinha cerca de 20 anos. Eu vou compartilhar com vocês aqui também algumas imagens de onde ela viveu uma parte da sua vida em Cochabamba. Eu tive a oportunidade de ir lá e de conhecer, fiquei muito encantada com a história dela. Assim que sua mãe falece, na virada do século, 1899, ela se muda com o pai para esse local, numa avenida importante de Cochabamba, a Avenida Ayacucho. Eles vão viver num casarão, mas eles vão viver num apartamento dentro dessa casa. Vai ser um baque forte para ela a perda da mãe. A mãe tinha algum nível de adoecimento mental, e ela passou também parte da sua vida se dedicando aos cuidados dessa mãe. Ela vai sofrer também um grande golpe quando ela cumpre 25 anos de magistério. E ela tem já 70 anos, mas se sente plenamente lúcida e capaz de continuar exercendo as suas atividades na área da educação. Então, e o governo manda que ela se afaste, né? Compulsoriamente ela precisa se afastar, e isso vai, de uma certa forma, acelerar o fim da vida dela. Ela vai ficar deprimida, vai ficar mais sedentária dentro de casa. As descrições são de que ela ficou num ambiente mais soturno, escuro, e se entregou praticamente porque lhe foi ceifada uma das atividades que ela mais amava, que era a atividade da formação, do ensino, da pesquisa para esse tipo de atividade, para que tipo de formação ela defendia. Então, a Adela Zamudio é mais uma dessas mulheres latino-americanas muito especiais, muito importantes, em que num período em que ainda estavam iniciando as atividades mais proeminentes das mulheres na nossa região, ela foi essa liderança importantíssima para todas nós. Em 1922, a Adela publica na revista Arte e Trabalho, lá da Bolívia, um artigo que se chama A Missão da Mulher. Na prática, é um resumo de tudo que ela defendeu ao longo da sua vida, sobre o lugar da mulher na sociedade boliviana, sobre os direitos das mulheres, sobre a opressão sofrida pelas mulheres. E ela vem a falecer nessa década, em 1928, no dia 2 de junho de 1928, deixando um legado enorme para as mulheres latino-americanas. Bom, e para fechar um pouco esse vídeo de hoje, vou mostrar mais um livro que eu adquiri lá, da Adela também, com poemas dela, Hasta Seguir Mi Huella, Até Seguir Meus Passos, ou As Minhas Marcas. É um livro lindo que são ilustrações dos poemas dela, e eu vou terminar citando um dos últimos poemas, versos, e que inclusive estão lá onde a Adela está enterrada, e em que ela escreve o seguinte: volto a morar em uma ignorada estrela, livre já do suplício da vida. Lá os espero, vou seguir meus passos. Chorem-me por ausente, mas não
por perdida. Bom, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, divulga, nos ajuda a difundir os conteúdos aqui da TV Grabois e até o próximo.